eu coloco a distância de área urbana do imóvel até o centro de Cuiabá. Quando eu não sei exatamente, eu boto aproximado, mas eu boto que o Santa Cruz 1 está ligado à Avenida das Torres diretamente, o Santa Cruz 2 não está. Mas que quando eu quero falar que isso vai beneficiar o meu trabalho ou o meu cliente, eu falo. Quando eu percebo que aquela informação vai prejudicar o meu cliente, eu omito, eu fico quieto. Agora, se a outra pessoa, que é o assistente técnico, for uma pessoa esperta e perceber isso, vai falar no dele que o Santa Cruz 1 não está ligado diretamente à Avenida das Torres. Vai de cada um, vai da malandragem e da experiência. Eu lembro que a minha primeira avaliação foi 1.250 apartamentos em Uberlândia. Eu já morava aqui. Cheguei lá em Uberlândia, falei agora. Liguei para o Budamã, falei, Budamã, estou aqui, não sei como é que eu faço isso aqui. Eu estava inseguro, estava com medo de fazer. Ele falou, fica tranquilo, Edmilson, fica calmo. Pega um livro aí na página tal, e dá uma estudada. Eu só tinha esse livro debaixo do braço. E um monte de jornal da região lá de Uberlândia. Fiz todos os levantamentos, tirei um monte de foto, eram uns apartamentos igual ali ali para a Chapada do lado direito, o Paiaguás, era igual do Paiaguás, que o dono construiu, acabou o dinheiro dele e ele queria dinheiro para terminar. Então era uma avaliação para o DS liberar recurso para ele. Tinha apartamentos de 2 quartos e de 3 quartos, e o resto era tudo igual. A pracinha, os parquinhos, o estacionamento. Cara, acho que é até o mesmo projeto, igualzinho aquilo ali. Só que estava novo, ninguém estava morando lá ainda. 1.250 apartamentos. Quer dizer, a insegurança vai acontecer em alguns momentos. Mas hoje com a rede, você entra na internet, você pega informações. 14.6534, empreendimentos. Ou seja, pessoal, isso aqui está anotado na apostila em algum canto aí que eu não sei onde é que é, porque eu peguei a apostila e tirei os principais tópicos e fiz as transparências. Mas passe aí uma caneta em cima aí, hidrocor, ou marque um asterisco, são coisas que vocês vão carregar para sempre. E quando mudar, vocês vão ter que estar atentos para saber quando mudou. Então, de vez em quando, vocês entram lá no Google lá e pede atualizada, que se mudou alguma coisa, ela vai mostrar. Como o país está passando por uma grande transformações em imóveis residenciais, eu acho que muito em breve vai haver uma mudança. Porque esses imóveis que estão construindo aí, Minha Casa Minha Vida, esse incentivo do governo aí, está havendo uma demanda muito grande, uma pressa muito grande em construir. E isso vai gerar muita avaliação. Porque o que vai ter de vazamento, infiltração, rachadura, o trinca, fissura, piso soltando, tá? Vai ter muita avaliação. E pessoal, prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque não está escrito isso aí em apostila nenhuma. Garantias não é 5 anos de tudo. Cuidado. Garantia de 5 anos é estrutura, impermeabilização e elevadores. Instalações não. Entra em garantia. Todo serviço tem garantia. Mas nem tudo é 5 anos. Por exemplo, instalações de combate a incêndio. É 1 ano. Por quê? Porque todo ano você renova o seu alvará. Piso, se eu não me engano, é 6 meses. Pintura externa, se eu não me engano, é 2 anos, porque é muita coisa, eu não gravo tudo. Então, de repente, vocês vão ter que fazer a avaliação e vão ter que ter essas informações. Eu comprei um imóvel aqui da empresa X e agora o piso está tudo soltando, eu quero uma avaliação aqui. Aí recorre a vocês. Vocês vão fazer a avaliação.
não se meta em área jurídica. Não tenta ser advogado de ninguém, a não sei se você já foi advogado. Faça o que você foi contratado. Tiram o selo do Pitam. Porque quando a empresa entrega o manual do proprietário, ela fala que o piso não pode ser limpo com vassoura piaçava. Tem alguns casos que as pessoas jogam alguns produtos lá para limpar e rebenta tudo com o piso. Então, às vezes, vocês vão ter que pedir, anota isso também, em alguns casos, se for imóvel novo, e o proprietário estiver bravo porque a casa toda arrebentada lá, o memorial descritivo. Porque no memorial descritivo lá fala a marca do piso, a esquadria, se é de madeira maciça ou laminada. Muitas vezes no showroom que as empresas montam, que é onde a pessoa vai lá para ver ele decorado, a porta está maciça. A academia, a maquete eletrônica, mostra lá os bonequinhos lá se mexendo, numa esteira gigantesca, aparelhos de ginástica, mas no manual vai falar que a academia vai ser entregue sem equipamentos. Que o espaço das crianças brincar é sem os brinquedos. Que a lan house, esse prédio ele vai ter lan house, mas sem computador, né? Só com a rede. Sem o provedor. Normalmente é assim que funciona. Se você for fazer uma avaliação, peçam, se for imóvel novo, peçam ao proprietário o memorial descritivo do imóvel, que lá vai falar qual que é o acabamento do banheiro, qual que é os revestimentos, para você botar isso no seu laudo de avaliação. Eu fiz uma avaliação para uma construtora ali na Miguel Sutil, próximo ao Big Lar, que o síndico já chegou a Cuiabá, a profissão síndico, tá? O pessoal aposentado e que optou por ser síndico. Em vários condomínios. Só que não se preparou para isso, alegando uma série de coisas que a garantia já tinha inspirado já. Então, ele passou uma vergonha danada. Né? Porque, um exemplo, pessoal, fossa e filtro. A fossa ela tem que ser limpa, com limpa-fossa que tem. O filtro ele tem que ser lavado, chama-se retrolavagem. E a norma fala que é a cada 6 meses. Então, muitos condomínios não fazem essa lavagem, só limpa. Perde a garantia. A garantia, se eu não me engano, é 3 anos ou 2 anos. O cara não lava, ele limpa. Então, o sistema para de funcionar. Fica mau cheiro. Entope todo o sistema. Isso é manutenção. Manutenção é uma coisa. E tem muitas pessoas que querem que isso entre em uma avaliação. Então, vocês têm que ter o conhecimento para falar, olha, isso é manutenção. E em alguns casos, o condomínio ele vai te perguntar, o fulano, isso aqui é manutenção ou é defeito? Você vai dar uma pesquisada e você vai falar, isso aqui é manutenção, porque já passou o prazo. O que aconteceu lá no pronto-socorro, ali se a construtora não for fazer o reparo, ou se o pronto-socorro quiser, entra com uma ação contra a construtora, de indenização. Isso é uma coisa. Mas se a construtora não quiser consertar o defeito, eles podem pedir uma perícia ou uma avaliação. Pode ter sido erro do projeto, que aqui quando chove muito, um volume muito grande em poucos minutos. Então, é excesso de água. Em uma calha, não suportou a vazão, transbordou e desceu. Pode ter sido isso. Pode ter sido que o projeto estava certo e executado errado. Pode ser vários fatores. Agora, o que tem que ser feito quando termina uma obra, se vocês forem contratados a fazer uma avaliação de um apartamento, de uma casa
essas casas que estão sendo feitas aí, o toque de caixa, a correria, é pegar o memorial descritivo e ir lá checar item por item. Item por item. Não tenha pressa de fazer, não. Cheque item por item. O que vai surgir muito agora, para todo mundo fazer, é muita avaliação de vistoria de imóvel. Vai surgir muito. Um macete, sempre tem alguém com você, acompanhando, e o nome desse cara, da empreiteira. O primeiro item a ser checado, a caída de água dos boxes. É impressionante como as pessoas conseguem ter a incapacidade de fazer errado isso. Você joga água assim e vê para que lado a água vai correr. Normalmente o ralo está num lado, a água corre para o outro. Eu já fiquei em hotel 5 estrelas em São Paulo que a água corria para o lado oposto. Aí vazava no box e molhava o banheiro todo. Eu tinha que botar com toalha assim na... Aí tem gente que vai, eles criam uma paredinha assim entre o box e o banheiro e faz um furo, cara, para correr pro ralo. Então, se vocês forem fazer uma avaliação de um imóvel novo, leve um cabo de vassoura, cheque cerâmica por cerâmica, sem pressa, sem estresse, cerâmica por cerâmica, leva um lápis de cera vermelho ou um piloto vermelho. Ah, aqui está solto, marque com um X. Confere o memorial descritivo com o que está na realidade, a marca do disjuntor, confira. Confira se as paredes não estão tortas, porque se o imóvel tiver com defeitos construtivos ou vício de construção, o proprietário pode requerer abatimento no valor do imóvel. Por isso que tem que ter uma avaliação ou uma perícia. As pessoas, a grande maioria não sabe disso ainda. Quando descobrir, e essas casinhas estão sendo feitas, são funcional, são bacana, o preço não está assim tão exorbitante, existe a facilidade em comprar esse imóvel, os corretores estão vendendo bastante, estão ganhando dinheiro, isso é bom, o dinheiro está circulando na cidade, ótimo. Só que, como a demanda é muito grande, está faltando muito imóveis, está sendo feito muito rápido. Existem normas, anotem aí, de fissura, trinca e rachadura. Existe ABNT de fissura, de trinca e de rachadura. O que acontece no nosso estado aqui, principalmente em Cuiabá, muito quente. Então, existe uma contração muito grande e uma dilatação muito grande. Quando esfria muito e rápido. 5 graus, 10 graus, tum. De repente, 38 com 42. Observe que os prédios de Cuiabá não estão mais botando revestimento interno em pastilha. Ah, mas então aonde é quente não pode pôr? Pode pôr. Só que a argamassa para você botar é muito mais cara. Então eles preferem não usar. Fica inviável o empreendimento. Né? Já aconteceu onde eu morava em um imóvel atrás do TRT, onde tem a Seduc, os prédios que tem ali, eu morei em um ali. Ali tem um que tem 7 anos já que está pronto. O piso começou a estourar. Aí o síndico que queria entrar com ação contra a empreiteira, eu falei, o senhor vai perder tempo. Ele, por quê? Porque já tem 7 anos. Não, mas eu já fiz uma reclamação quando tinha 4 anos e meio de alguns que soltou o piso. Eu falei, mas piso, a garantia não é 5 anos. Mas eu trabalho na Receita Federal. Eu falei, não, tudo bem, eu sou trabalho na Receita Federal, tranquilo, mas não é. Aí peguei o manual e mostrei para ele. Mas não sabia. Eu falei, pois é. Para todo tipo de serviço, de uma construção, de uma casa, de um apartamento, de uma avaliação, existem normas. NBR. Um exemplo, NBR de alvenaria, 8 furos. Tem lá todos os procedimentos.
reboco, revestimento em cerâmico. Então, se vocês forem fazer uma avaliação, tem dúvida se aquilo está bom ou está errado. Se a parede está torta, está fora de prumo, você entra no sistema, peça a NBR do assunto que você quer e lá vai ter. Você imprime ela e estuda ela, lê, que aí você vai ter certeza se o cara fez certo ou se ele fez errado. Matou. E quando você faz uma avaliação e você fundamenta ela em norma brasileira, não tem argumento de ninguém que vai dizer que você está errado. Podem ficar tranquilos. Parte 5. Máquinas e equipamentos. Gente, isso aqui é específico de engenheiro mecânico e de técnico em mecânica. Mas elevador é 5 anos. Nós não vamos inspecionar o elevador, que a gente não é expert nisso. Mas a gente tem o conhecimento. É só conta de multiplicar e dividir. Existe os parâmetros de vida útil de equipamentos mecânicos. Então é simples. Quem tiver a curiosidade pode aprender a fazer. É só conta matemática, simples. A título de conhecimento para vocês, que eu acho que nunca é demais. Esse data show aqui. A marca dele é Epsilon. Tem aqui a voltagem dele, o modelo dele. Tiro uma foto dele. Peço à escola. Nota fiscal dele você tem? Eu tenho, mas está no meu contador. Que o certo é ter. Está no meu contador. Eu quero cópia disso tudo. Pego isso aí. Vou ver no mercado se existe. Saiu de linha. Qual é o que chega mais próximo dele? Pego o valor novo dele. Vejo a tabelinha que tem no livro ali. Qual que é a vida útil mínima e máxima dele? Como eu vou ver o estado físico dele. Ele é antigo, mas está funcionando em perfeito estado. Então eu uso a vida útil máxima dele. Ele está todo ferrado. Eu uso a mínima ou faço a média. Jogo lá no valor residual dele e acho o preço dele hoje, o depreciado atual. É assim que faz em equipamento. Silo, correto, transportadora, computador, poço artesiano. Eu que fiz a avaliação da antiga Sanemat, né? Que passou para Sanecap. Eu que fiz hoje. É porque sobrou muita coisa aí e ficou para o Estado, um rolo danado. Lá onde é o ML novo, lá tem um monte de coisa lá ainda lá. Aí acho que alguns municípios aí também, algumas coisas, eu tive que ir lá quantificar tudo isso. Reservatório metálico. Eu fiz exatamente lá o que eu estou passando aqui para vocês. Checklist, fotografia, conversei com as pessoas, peguei referência de amostras de terrenos. Eles tinham uma ETA e uma ET novinha em uns municípios aí. Peguei o preço de uma ETA nova, que lá é estado de novo, e fiz tudinho e ganhei a minha graninha. Isso foi um pregão presencial que o Estado fez há uns 4 anos atrás. Vocês podem, quem tiver empresa aí depois aí, ficar atento, porque surge muito essa questão aí de licitação para fazer o pregão, avaliação de imóvel. Parte 6, recursos naturais, ambientais. Eu sugiro a vocês a baixarem essas NBR aí, dê uma olhada lá, uma estudada, nunca é demais, né? Aquele pedacinho ali da Barão de Melgaço ali, pessoal, é um dos pedaços mais valorizados no estado do Mato Grosso com relação ao mercado financeiro, que é ali que estão os bancos. Como os bancos não tem mais para onde ir, estão vindo agora para a Avenida do CPA. Eu que fiz o Banco Safra na Avenida do CPA ali, há um tempão atrás. Então, aquele pedacinho ali, ali tem Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, tem a Caixa, o Santander, a MT Fomento, que também é um banco, MT Fomento, tem os de empréstimo, ou seja, aquele corredorzinho ali é o corredor financeiro. Então, os bancos, eu acho que já está pronto mais um banco ali, o mercantil, né? Quer dizer, ali é um lugar cobiçado para botar banco.
Ali é o centrão, né? Banco ali, eles ficam atentos. E para conseguir a amostra ali? Não é fácil não. Ali é complicado. E outra coisa, tem no começo ali, ó, tem ali a Mato Grosso, né? Ela começa ali, né? E vai até o porto. Então ela tem umas faixas, né? Lá no site do CRES, lá mostra algumas regiões que tem por ruas. Eu tive que recorrer a isso aí. Todos os trabalhos avaliatórios devem seguir as normas acima mencionadas. Ou seja, para fazer avaliação de qualquer assunto desses aqui que eu já mostrei para vocês, tem que ter a norma. Que vocês vão ficar resguardados para não sofrer processo depois. Aí, ó. Segundo o professor Sérgio Abudaman, em sua obra Engenharia Legal e de Avaliações, uma avaliação é o processo e resultado de uma tentativa de responder uma ou mais perguntas específicas sobre os valores definidos das partes de um imóvel, sua utilidade ou conformação e possibilidade de venda. Tem gente que ele acha que não, mas o meu imóvel vale muito mais. Tem um comprador, ou o corretor fica com esse papo exigindo que você... Não. Você vai fazer o seu trabalho. Esse conhecimento permite a ampliação do termo a qualquer estimativa, seja ela uma conclusão fundamentada com base nas evidências ou simplesmente em opinião pessoal. Por isso que ele deixa bem claro nesse livro aí que as pessoas, às vezes, ela é ansiosa em vender o imóvel e a outra ansiosa em comprar. Quando existe essa ansiedade dos dois lados, o corretor ganha dinheiro. Porque um está com a sacola de dinheiro, ansioso para comprar, desesperado. O outro está ansioso para pegar esse dinheiro. Então, quando vocês forem fazer uma avaliação, as pessoas muito bondosas, com muita informação para você, você fica, aceita, mas já com o pezinho atrás. E vai atrás, de checar item por item. Se você não conseguir o memorial descritivo, você pode botar lá. O proprietário ou a incorporadora, não cita nomes, tá? Não apresentou o memorial descritivo. Ponto. A confiabilidade de uma avaliação depende da competência e da integridade básica do avaliador e da disponibilidade de dados pertinentes à mesma e da habilidade com que esses dados forem computados e analisados. Sabe por que isso aqui, pessoal? Porque como é números, a gente pode manipular esses números. Nós temos parâmetros. Por exemplo, um imóvel que tem documentação, certidões, projeto, ART, todo projeto e toda obra, ela tem que ter ART, anotação de responsabilidade técnica, alvará, habits. Esse imóvel, você pode acrescentar no preço da construção, consulta prévia, até 65% de custos indiretos. Ou seja, se eu tenho um padrão construtivo que custa R$100 o metro quadrado e eu tenho toda a documentação desse imóvel, os projetos arquitetônicos e complementares. O que são complementares? Elétrico, hidráulico, hidrossanitário, combate a incêndio quando for comercial, né? O arquitetônico, ele é composto de fachada, localização, cortes e planta baixa. Ou seja, habits, toda documentação que envolva um projeto e um imóvel legalizada,
as certidões, tudo certinho, você pode acrescentar até 65%. Mas a norma não fala em percentual, se é 10%, se é até 65%. Então você tem que ter, né, a integridade, a competência, a honestidade de ser leal e de usar parâmetros reais. Porque tem imóveis aí, por exemplo, ali lá no bosque, que não tem nada. Já tem imóveis ali que tem, bastante. Por exemplo, aqui no fundão aqui, desse bairro, era o IML, que eu fiquei sabendo. Está lá abandonado. Ninguém quer morar lá dentro, né? Ninguém quer morar lá. Está ali abandonado. É uma área maravilhosa para se fazer ali um prédio. Uma área boa. A avaliação é uma aferição de um ou mais fatores econômicos, especificadamente definidos em relação a propriedades descritas com o data determinada, tendo como suporte a análise de dados relevantes. Quando a gente pega as informações, lança no computador ou faz à mão, nós temos que analisar os dados ali, ver se é relevante, se não é. Tu tem que ter a sensibilidade. Se eu vou avaliar uma casa, poxa, com 3 quartos, se eu tenho mais opções num bairro como esse aqui, que tem um monte de imóveis vendendo, eu não vou pegar uma avaliação, uma casa que só tem 1 quarto só. Se eu tenho mais opções, eu vou ter que pegar mais opções, né? Por exemplo, o trabalho aqui de vocês aqui, o de conclusão, eu quero ser bem objetivo. É uma avaliação de um imóvel. Bom, qualquer bairro, pode ser da sua casa, pode ser do seu bairro, pode ser aqui no bairro. Já existe um serviço específico aqui no Mato Grosso de um cartório virtual. Isso é muito importante para quem faz avaliação. Porque se você contratar eles vão atrás para você de certidões, de documentações, e você só paga para ele vai atrás para você. Aí eles vão até o cartório, é um despachante. Cara, é muito interessante isso quando o serviço é fora de Cuiabá. Ou quando o serviço é aqui e requer que você vá atrás, sabe, de você contrata o cara, não é caro. Então, essa é uma ferramenta que o avaliador ele tem que ter também. Tá? Muito importante isso. Avaliar é estimar o valor de mercado de um ou mais interesses identificados em uma parcela específica de um imóvel em um determinado momento. Avaliação. Expresso na norma NB 5676 é a determinação técnica do valor de um imóvel ou de o direito sobre o mesmo. De repente eu tenho um imóvel e acho que ele vale já 1 milhão só porque está a especulação do trilho. Mas é o meu direito, o imóvel é meu. Eu não sou obrigado a concordar com uma avaliação de um comprador do meu imóvel. Eu quero os 600 mil na minha casa. É um direito meu. Se ele quiser pagar, é um direito dele. Se ele não concordar, também. Por isso que tem muitas empresas que contratam as pessoas aqui em Cuiabá e pedem para fazer uma avaliação para saber se ele está pagando o preço justo ou não. Pessoal, na região do Porto, que tem de imóvel ali barato e bom para se montar negócio, tá lá no Porto lá. Até predinho tem lá no Porto lá. É uma vergonha a gente ver o estado do Porto. Como eu fui criado no Rio de Janeiro, então eu não vivi o momento áureo da Lapa. Eu peguei a Lapa abandonada, pior que o Porto. A gente tinha medo de passar ali, de carro, de ônibus, na Lapa, de tão feio que era o negócio. Hoje a Lapa é referência no mundo de barzinho. Se algum dia eu montar um barzinho para mim aqui em Cuiabá, aqui uma choperia,
eu vou fazer umas mesinhas, igual tem um barzinho lá. As mesas são caixotes, cara. Tem pessoa que senta, o caixote é a mesa e o banquinho é o caixote. Toda vez que eu vou lá, eu só tomo chopp naquele boteco lá. Hoje na Lapa, para tu comprar aquilo ali, para tu fazer uma choperia, cara, é uma fortuna de dinheiro. Preservou a parte histórica da cidade e, ao mesmo tempo, geriu emprego e renda, porque eles falam tanto emprego e renda, e virou uma referência. O nosso porto aqui tem tudo, porque nós temos o rio. Se constrói uns decks ali, né, elevatório, elevado, com passeio de lancha noturno, de dia, limpa-se o rio, cuida, faz um barzinho, revitaliza as praças. Rapaz, o livro do Cássio Veiga de Sá, ele conta a história do porto. O meu sobrenome é de Sá também. Então, tem a história do porto lá. Cara, é uma coisa linda, os cuiabanos aí, ó, encampam essa ideia. Cara, lá tem um monte de imóvel abandonado, jogado fora. Vão construir agora um condomínio gigante, ali entre o porto e a Unic, uma área que tem ali, entre a Barão e ali o rio. Ali vai ser um condomínio gigante, ou seja, uma área privilegiada, em frente ao rio. O porto tem tudo para se tornar uma área mais valiada. A Praça Popular, ninguém quer morar ali. Ninguém quer morar ali na Praça Popular. Por que não fizeram o que é hoje a praça, aquele barzinho ali no porto? Ia ficar igual a Lapa. Hoje quem mora, residência, apartamento, ali na Praça Popular, não quer. Se não chegar em casa, quinta, sexta, sábado e domingo, até 5 da tarde, 6 horas em diante, não chega mais de carro. Onde as residências ali estão tudo virando estacionamentos, mas quem mora em prédio está perdido. Então, quer dizer, nós temos espaços para se construir um centro desse gastronômico, digamos assim. Nossa comida aqui regional é muito boa. E ó, os imóveis vão aumentar o preço. Vai bombar. A avaliação utilizada pelo professor Alberto Lélio Moreira é a arte de estimar valores de propriedades específicas, onde o conhecimento técnico e o bom julgamento são condições essenciais. O conhecimento técnico vocês estão adquirindo aqui. Agora, a experiência, o bom senso, o julgamento disso aí, vocês vão ter que ter ao longo do tempo. Conteúdo, a parte técnica, vocês vão sair daqui com conhecimento. Por isso que só com a experiência que você vai mesmo adquirindo. Eu já cometi vários erros em avaliações, todo mundo comete. Cada avaliação que você faz, você aprende um pouco mais. Cada avaliação que você faz, você acrescenta mais uma informação. Essa informação de imagem de satélite, eu acrescentei há pouco tempo para cá. Quer dizer, são as tecnologias que vêm surgindo, GPS não existia isso. Então, quer dizer, você vai adquirindo. Uma área que está crescendo muito em Cuiabá, e eu não tenho tempo para ir atrás disso, é legalização de imóveis, pessoal. Quem mexe com corretagem aí, essa parte aí que vende imóvel, avalia, que às vezes o cara quer vender, ele fala assim, eu quero legalizar e avaliar. É fazer o projeto arquitetônico, é especificar na prefeitura a legalização, é botar as certidões juntas, é pedir para um arquiteto ou um engenheiro fazer o projeto arquitetônico, recolher a RT, dar entrada na prefeitura, no cartório, fazer o memorial descritivozinho lá do área urbana. Não é difícil, é só você ter tempo para você poder ir atrás disso. Tem alguns casos que vão pedir avaliação rigorosa. Então, é aquela em que estão expressamente caracterizados cada um dos elementos que contribui para formar a convicção do valor conforme descrito na norma. Item 7.2, especificadamente as letras. O que é isso aqui? Tem os itens que essas letras aqui mostram na norma,
que fala quando ela é rigorosa ou não rigorosa. Ou seja, quando você bota as fotos de amostras, quando você bota imagem de satélite, então, isso aqui é quando ela é rigorosa. Então, vocês pesquisem essa norma, porque se eu for aprofundar em cada norma, a gente vai ficar só em norma, e o curso passou. Por isso que eu fiz questão de botar elas aí na apostilinha, para vocês depois pesquisarem ela. A norma e os itens da norma, o que fale, com o que faz com que ela fica rigorosa, tá? A avaliação normal é aquela em que os elementos que contribuem para formar a convicção de valores, convicção de valor, estão indicados de forma resumida, ou que respeitadas os demais atendem apenas parcialmente aos seguintes requisitos das avaliações de precisão rigorosas, conforme descritos na norma 5676, item 7.3, especificadamente A, B, C, D e E. Se você observar, a que ficou para trás, ela tinha mais letras, tá? Então, são mais itens que tem que ser usado para que ela seja rigorosa. Mas já aconteceu comigo, do advogado lá da Eletronorte, ele pediu uma rigorosa, mas a região não tinha como ser rigorosa. Então eu fiz dentro do que eu tinha disponível e falei que não podia ser rigorosa, por isso. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a proposta de honorários para fazer a avaliação de uma área de servidão, de um leão da Eletronorte, ele exigiu que fosse rural, impôs. Ele não tem esse direito sobre o perito ou o avaliador. Ele não tem esse direito. Nem o juiz tem esse direito. O juiz pode pedir, solicito que seja feita assim. E você pode explicar para ele, como ele não é a área dele, por que não pode ser feita. Foi o que eu fiz. Elaborei a proposta e coloquei lá que a área não poderia ser feita avaliação rural, porque se tratava de uma área urbana, pois no processo, na folha tal, em anexo, o valor do IPTU. E cópia do IPTU. Se tem IPTU, a área é urbana. Ponto. O advogado ficou bravo comigo, com certeza, ele não gostou. E fiz a avaliação urbana. Só que a prefeitura de Várzea Grande não tinha um documento me dizendo que era área urbana. Ele só tinha o IPTU. Aí que eu descobri o site do Ministério das Cidades, que vocês anotem aí, e descobri que era uma área de expansão urbana. Tá? Então, não tinha como eu fazer uma rigorosa. Eu fiz uma normal. Então, essa norma aqui vai ajudar bastante vocês também para fazer a avaliação. É mais uma norma que vocês podem fundamentar a avaliação de vocês. A avaliação normal. E coloque esse texto lá, no seu laudo. De preferência, em anexo à norma. Em anexo à norma de avaliação urbana. Vocês colocando isso em uma avaliação, gente, documentações, é muito bom, anexo. Quando for o caso, só fala a norma. Mas se quiser incorporar o seu laudo, você bota isso. Eu já peguei laudos de avaliação da Caixa Econômica com 2 folhas. É um formuláriozinho que é de marcar X. É bem simples. Eles cobram acho que R$250, R$200. Eu cobro, para fazer uma avaliação simples de uma casa o 2 quartos aí, um salário mínimo, no mínimo, e a pessoa paga as despesas. Ou então R$800. Ah, mas o fulano disse que ele faz para mim, poxa, por R$300, então faça com ele. Quem tiver aí, quem é formado em outras áreas, faça um currículo, né, seu, com as suas avaliações que você já fez, ou alguma perícia, né, com a sua formação contador,
sei lá, administração, engenharia, medicina, advocacia, qualquer área que você... Eu fiz um curso o ano passado de EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Fantástico. Isso é para coisa ambiental. Nada a ver comigo. Eu fui lá e fiz. Foi um sábado e um domingo, o dia inteiro. Eu estou sempre fazendo uma reciclagemzinha, um cursinho aqui, um cursinho ali, e indico para os meus alunos virem aqui fazer curso de perito. A dona Rondon fala, vai lá no CETEP, faz o curso. Eu que vou dar o módulo lá, tem outros professores, entendeu? É muito bom o cara estar sempre envolvido com a área. Além de fazer contato com outras pessoas, você está aprendendo coisas novas. E na rede está cheio disso. O CETEP aqui vai ter uma pós-graduação, acho que o ano que vem. Uma pós-graduação nessa área. Quem pode fazer? Todo mundo. É que tem um curso superior, eu acredito que seja assim. Quando eu fiz a minha especialização em avaliação e perícia de imóveis urbanos, teve vários módulos, rural, um monte de coisa lá que eu nunca pensei que eu ia estudar. Abriu e fechou, nunca mais teve. Agora vai ter um aqui no CETEP. Avaliação expedita é aquela em que se louva em informações e na escolha arbitrária do avaliador, sem se pautar por metodologia definida nesta norma e sem comprovação expressa dos elementos e métodos que levaram à convicção do valor. Isso aqui, pessoal, é meramente o cara falar, custa tanto. Como vocês vão fazer uma coisa fundamentada em norma, né, normal ou a rigorosa, então sai fora disso aqui. Que você pode pegar com isso aqui é informação com um doidão desse aí, né? E olha, o que tem de doido aí assim, vocês não estão no gibi. Outro dia eu conheci um na oficina ali, não, eu sou corretor velho. Pô, é? Onde o senhor trabalha? Não, tô parada no momento. Falei, mas agora que está bombando o negócio, o senhor vai parar? Não, eu parei porque eu só mexi com área rural. Vai ver, nem tem cresce, né? Porque existia muita gente aí que sou corretor e só vendia fazenda. Tem um ex-vendedor de carro da Grande Star, isso é Grande Star, ele vendia carro lá, esse cara. Um excelente vendedor, ele me convenceu a comprar caminhonete lá com ele, sem dinheiro, cara. Eu fui só ver a caminhonete, o cara me convenceu. O cara é um vendedor nato. Encontrei esse camarada aqui, esse ano, fazer um curso. O que você está fazendo aqui? Rapaz, tirei meu Cresce, virei corretor, só vendo fazenda. Inclusive, professor, na outra aula eu não vou poder vir, que eu tenho que viajar. O cara vive viajando o estado. Hilux zerada na mão. O apartamentão dele, um por andar. Esse cara era um cara humildezinho, rapaz. Devia até que ele mudou, até as roupas dele mudou agora. O jeitão dele mudou, a pele dele melhorou. Com dinheiro, né? O cara tá rachando de ganhar dinheiro. Ele não faz corpo mole. Ele pega o carro dele aqui agora, se tiver um cliente, bota no carro dele e leva lá onde for. No Pará, ele entra no carro e vai. O cara é descolado. E ainda vende apartamento lá no Shopping Goiabeiras. Ele tem um standzinho no Shopping Goiabeiras. Ou seja, o cara entrou de cabeça no negócio. Ele falou, Edmilson, eu não tive tempo, cara, de fazer o seu trabalho de conclusão lá do curso. Eu falei, cara, o importante para mim não é a nota. É saber que você está fazendo o conteúdo que eu te passei. Tu está fazendo, tô. Beleza, faz o trabalho final e entrega lá que eu corrijo para você. Eu vejo isso, pessoal. Nota não é o mais importante disso aqui. O mais importante aqui é eu conseguir passar para vocês os pontos mais relevantes de uma avaliação, que são as normas. Como pegar isso, como juntar tudo isso e começar a fazer a avaliação. E vocês vão perceber uma hora que o perito e o avaliador andam juntos. Em dados momentos é a mesma coisa, em outros momentos é separado. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. Sobre as metodologias de avaliação de imóveis. A metodologia avaliatória deve alicerçar-se em pesquisa de mercado, envolvendo, além dos preços comercializados e ou ofertados,
as demais características e atributos que exerçam influência no valor. Os métodos mais utilizados são método comparativo. Esse aqui, pessoal, é o método mais utilizado. Existe, o que vocês vão ver aqui, outros métodos, só que são altamente complexos, envolve softwares, envolve uma série de coisas que as pessoas saem fora dele. O que foi feito? Foi feito o Pitan, que é um método que os corretores de imóveis usam, o método que os engenheiros usam, que é o comparativo, só que o Pitan também é comparativo, porque pega as amostras, porque faz a comparação, então ele acabou que ele é o comparativo. Só que o Pitan, eu prefiro, às vezes eu faço pelos dois métodos, e eu acho legal porque eu posso fazer o preço de venda, o preço de locação, né, junto. É bem legal e simples de ser feito, muito simples. É aquele que o valor do imóvel ou de suas partes constitutivas é obtido através de comparação de dados de mercados relativos aos outros de características similares. É utilizado para avaliação de terrenos e benfeitorias e consiste na pesquisa de mercado de bens similares vendidos ou em ofertas, considerando a homogeneização. Por que vendidos? Porque se não tiver nenhum em oferta, eu vou ter que ir no cartório. Ou perguntar para a pessoa que comprou ou a que vendeu. O que não pode ter é um ano de diferença, mas até 6 meses aí eu acho que não é relevante. Método de custo, método de capitalização de renda, método involutivo, tá? Método residual e o método de reprodução. Vocês podem ter certeza, vocês vão conhecer outros métodos, vão pegar inúmeras avaliações e vocês não vão ver outros métodos a não ser o comparativo. Tá? O site do INCRA, anota aí, o site do INCRA, esse de terras, lá tem os INCRAs regionais, em cada estado existe um INCRA, e lá tem avaliações rurais. Então, se vocês tiverem curiosidade em saber preço de regiões, de terra, no INCRA do Mato Grosso, eles têm uma tabela de terra e de classificação de cada região. Então, o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo. Um exemplo, Alto Taquari, lá tem Alto Taquari, terra nua, ou seja, sem cultivo de nada, preço baixo, preço médio e o preço alto. Mais uma fonte de pesquisa para vocês, tá?